Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui então com o Deluxe M800 Pro. Estou testando ele há uns bons dias já para trazer um review bem completo para vocês. E a primeira coisa que eu percebi, que é a primeira coisa que eu percebo sempre quando eu tiro o mouse da caixa para testar ele pela primeira vez, é o acabamento. Não tem como a gente remover o mouse da caixa e não reparar no acabamento, na construção, na textura do plástico. E aqui no Deluxe eu fiquei impressionado com a qualidade da textura, tá? Eu gostei muito dessa textura, apesar de ter a mesma faixa de preço de um AJ139 Pro, de um VT9 Pro, ele tem uma textura mais emborrachada, assim, é um plástico um pouco diferente. Na hora que você passa a mão, aqui meu dedo desliza bem, aqui meu dedo quase não desliza. Ele traz um grip realmente muito bom nesse tipo de textura aqui. E além do mais, ele vem também com esse detalhe aqui na lateral de acabamento para você apoiar o dedão assim, ó. Eu não sei se isso aqui é um ponto positivo ou negativo, porque isso aqui não interferiu no grip. A mesma, na verdade, assim, eu achei até que o grip aqui na parte lisa é mais firme, mais pegado assim do que nessa parte mais porosa de acabamento aqui diferente. Mas também não é nada que incomode assim essa textura que ele traz aqui na lateral, né? Eu não sei ao longo do tempo se ela vai sujar bastante ou não, mas pelo menos nos dias que eu testei aqui, ele por enquanto tá tranquilo assim, sem sujeira na textura nem nada. No acabamento, na questão da montagem do mouse, eu reparei algumas certas rebarbas, não sei se dá para vocês verem aqui em cima, ó. Ele tem algumas rebarbas no acabamento, ó, tá? Essa parte aqui tá um pouquinho mais alta, tá vendo? A montagem dele não é ruim, tá? Não é uma montagem ruim, mas não é uma montagem perfeita também, como do VT9 Pro, por exemplo, que tem 0 rebarbas, um acabamento impecável, assim. Aqui você vê que a montagem dele tem alguns pontos um pouquinho mais alto do que os outros e tal. Não é nada que incomode, porque você não vai ficar passando a mão aqui em cima, entendeu? Então não incomoda, mas é um detalhe aí que eu preciso realmente trazer para vocês. Vamos dar uma olhada no peso dele. Ele tá sem o dongle, tá? Porque o dongle tá no meu computador e ele traz um peso de 73 gramas. Não é um mouse ultra leve, mas nós temos aí, por exemplo, o AJ139 Pro com o dongle dentro dele com 61 gramas. Assim, não é um mouse ultra leve, mas também não é um mouse pesado. Eu sei que algumas pessoas priorizam aí o peso por 50 gramas, 55 gramas, que são mouse realmente ultra leves, mas não acredito que o mouse de 70 gramas seja um mouse pesado. Na caixa ele traz um cabo do tipo paracorde, que eu mostrei no unboxing para vocês. É um cabo bem flexível, um cabo bem levinho, diferentemente aí, por exemplo, do Darmoshark M3, que traz um cabo paracorde, mas um pouquinho mais pesado. E eu sempre cito ele aqui para vocês nos reviews de mouse, né? Mas com esse cabo aqui do Deluxe, você não vai ter problema, você não vai sentir ele pesado na hora de carregar, com certeza, tá? Na caixa também acompanha fits extras, mas você tem a opção de comprar também, direto no anúncio do Deluxe, você tem a opção de pedir ele com fits de vidro. Você vai pagar aí 15 ou 20 reais mais caro, mas ele já vai vir com fits de vidro na caixa, não são fits PTFE como esses que vieram para mim. Esses fits aqui estão muito bem implementados, mas eu já vou falar sobre eles daqui a pouco. Em relação ao shape, pessoal, o que eu achei aqui usando o Deluxe por vários dias? É um mouse bom, é um mouse confortável, é um mouse agradável, mas para o meu tamanho de mão eu tenho uma ressalva para fazer. A minha mão tem 19 centímetros, tá? O mouse ele tem 124 milímetros de comprimento e ele tem 38 milímetros de altura, o que é a mesma altura do VT9 Pro, a mesma altura do AJ139 Pro, mas tem um porém. Ó, vocês podem reparar que eles são praticamente do mesmo tamanho. O VT9 Pro é um pouquinho maior, o AJ139 Pro também é um pouquinho maior, mas uma coisa que eu reparei aqui é o seguinte: a altura do Deluxe M800 ela tá baseada no meio, aqui é o pico de altura. É bem para frente aqui no meio. Já no VT9 Pro, apesar do pico também estar aqui no meio, ele tem uma caída mais suave. Então, essa caída aqui do VT9 Pro faz com que a parte de apoio, para quem usa a pegada do tipo claw, que é o meu caso, a parte de apoio aqui seja maior, seja mais alta, enquanto que no Deluxe ele dá uma caída brusca. No meu uso, eu não consegui apoiar a mão aqui para usar a pegada claw. Os meus dedos ficam muito para frente, e aí quando eu apoio no mouse, a minha mão não encosta e aí a pegada fica meio fingertip. Para esse tamanho de mão que eu tenho e para a pegada que eu uso, eu não achei que o mouse ficou tão confortável assim. Depois de algumas horas usando, uns 4,
5, às vezes 6 horas, o meu pulso aqui, o meu punho começa a doer um pouquinho, porque ele está sempre apoiado no mousepad, na mesa, e não no mouse em si. Já aqui no VT9 Pro, por ele ter essa parte traseira aqui mais alta, mais gordinha, eu consegui apoiar melhor. Não sei se vai ser o seu caso, mas aí vai depender do seu tamanho de mão e o tipo de pegada que você usa. Agora falando dos switches. Muito bem implementados aqui os Ruano Blue Shell Pink Dots, tá? São switches com uma excelente qualidade, switches já conhecidos do mercado, trazem um clique agradável, uma tatilidade agradável, não é muito seco, o mouse não tem muito post travel, então eu não tive problema nenhum em relação aos cliques. Esses switches Ruano Blue Shell Pink Dots, eles foram desenvolvidos para até 80 milhões de cliques. Então você vai ter uma durabilidade aí quase que infinita, né? Um mouse quase que para toda a vida. Já os fits, pessoal, são em 100% PTFE. Eles têm as bordas aqui levemente arredondadas, tanto na parte superior quanto inferior. Mas o meu mouse, a minha unidade, ela veio com os fits superiores descolados. Eu tive que ajustar eles por algumas vezes porque a cola estava realmente muito ruim. Foi um problema? No começo sim, porque eu ficava preocupado de usar o meu mousepad, o PK Control tem uma superfície um pouquinho áspera, eu ficava preocupado de o fit uma hora sair aqui porque a cola não estava muito boa. Mas depois eu fiquei mais tranquilo porque eu vi que o fit ele deu uma sentada, ele colou bem e aí eu não tive problemas, tá? É só uma questão da minha unidade mesmo que veio com o fit um pouquinho descolado. Já aproveitando para falar aqui embaixo, ele vem com o espacinho do dongle, ele traz o sensor PAW3395 e ele tem conexões 2.4 GHz e Bluetooth, tá? Sendo que você pode conectar até 2 dispositivos de uma vez. Se você ligar o mouse aqui, ele vai acender o LEDzinho do 2.4 GHz e por esse botão aqui você pode alterar os modos para Bluetooth e Bluetooth 2, tá bom? Vou voltar aqui para o 2.4, que é o modo que eu estou usando atualmente no meu computador. O dongle tá ali pertinho. Na caixa ele vem com o adaptador para você deixar o dongle perto, mas como o meu do Ajas fica ali o tempo todo, eu já nem estou usando. Você vai poder clicar e escolher os fits de vidro se você quiser. Em relação à bateria, pessoal, bateria para até 80 horas de uso, ele vem com a bateria de 500 mAh. Eu já estou usando o mouse há 4 ou 5 dias, que é o costume de eu usar o mouse antes de fazer um review completo para vocês, e ele ainda está com 68%. Eu usei muito pouco, ele não veio com 100%, ele veio com 92, 93% de bateria, mas eu uso muito pouco, então essa semana eu quase não joguei no mouse, eu praticamente só editei vídeo e foto e o meu trabalho mesmo, então eu praticamente não joguei com o mouse, eu joguei poucas partidas de The Finals, joguei poucas partidas, na verdade CS eu joguei uma partida só, e eu joguei mais no controle, que eu jogo bastante Rocket League em live principalmente. Estou usando ele com 1200 de DPI e 1000 Hz de polling rate, então a bateria que realmente vai durar para mim aí quase que 2 semanas, sem problema nenhum. Os botões laterais são excelentes, eles têm um clique suave, não é aquele botão que entra para dentro da carcaça como no Thunder Robot, por exemplo. É um botão que vai lá pro fundo, tem bastante post travel. Não é o caso do Deluxe, a construção aqui dele tá excelente, tá um botão bem firme. Bem gostoso de usar, gostei muito desses botões laterais. O botão do DPI é um botão padrão, simples, assim, nada demais. Mas o ponto negativo dele realmente é o scroll, tá? O scroll dele é um scroll que não tem muita qualidade assim.
Outro ponto negativo que eu citei é o acabamento aqui de cima. O shape, mesmo sendo confortável e um ponto positivo do mouse, para o tamanho da minha mão é um ponto negativo, pelo fato dessa traseira aqui descer muito. Então, é um mouse que eu recomendo? Definitivamente. Excelente mouse, um ótimo custo-benefício no AliExpress, mas você tem que atentar para algumas coisinhas. Como eu citei, o scroll e principalmente o shape, a sua mão, o tamanho da sua mão e a forma como você usa o mouse, para você depois não ter um uso desconfortável em relação a isso. O software dele é bem simples, ele só tem uma página, tá? Não tem os botões para você mudar as páginas assim, e tá tudo aqui na home. O que nós temos aqui no software? Os botões para você mudar e alterar botões, que inclusive, como sempre, em todo vídeo, eu sempre coloco o macro no botão 4 ou 5, que é o forward ou backward, e agora eu estou usando ele no botão 4. Eu já coloquei o macro de delete, a função de delete do teclado no mouse. Você tem aqui as opções dos macros para você adicionar, como eu fiz aqui o botão delete. Você tem aqui a bateria, que o meu atualmente agora está com 68%, e aqui você tem o gerenciamento de bateria, ou seja, o tempo que o seu mouse vai despertar, adormecer, né? Ele vai desligar quando você deixar o mouse parado. Eu coloquei aqui no mínimo, que é 3 minutos. Como eu falei que eu jogo bastante no controle, né? Rocket League, eu deixo em 3 minutos, porque aí o mouse acaba desligando sozinho, eu não preciso ficar liga, desliga, no botãozinho aqui embaixo dele. Fica bem mais prático para mim. E habilitei aqui o Motion Wake Up, que assim que eu mexo o mouse, ele já liga, né? Sem eu ter que desligar e ligar ele na chavinha do botão. Do lado direito aqui nós temos o DPI, que como todo software não tem como você selecionar pelo software, você só pelo botão do DPI mesmo, tá? Não tem como você mexer nele. E aqui eu uso em 1200 padrão. Você pode alterar as cores também do LED, ou você pode deixar ele preto. Ele vai desligar o scroll quando você alterar aqui no scroll. Ele acende, mas logo depois ele apaga, tá? Mas como eu pus preto, agora ele não acende mais, tá no 1200 dpi. Vou deixar ele azul mesmo, porque ele não fica aceso. Pode ver que o scroll aqui tá apagado. Aqui embaixo você tem o polling rate, tá 1000 Hz por padrão. Não aconselho você mudar. O debounce, que está em 4 milissegundos, mas se você vai jogar Minecraft ou algum outro jogo que tem que clicar muito rápido, você pode diminuir para 1 milissegundo. E os parâmetros do mouse, que é um atalho para você abrir os controles do mouse no Windows. Aqui no botão config você tem os perfis e a versão do driver aqui do mouse, tá? Você não tem atualização de firmware, você não tem essas questões direto no software. Aí no caso você teria que entrar no site, que está aqui embaixo, para você verificar essas atualizações, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui embaixo, eu vou estar respondendo todo mundo. E um abraço, deixa o seu like, se inscreve no canal, Deus abençoe e até a próxima. Fui!